Muito que bem, você que acaba de comprar o seu novo iPhone, momento de alegria, momento também de preocupação com as parcelas que estão chegando e também momento de você aprender alguns truques de segurança e de personalização para você usar o seu iPhone da melhor forma possível. Afinal de contas, você não quer bisbilhoteiros mexendo no seu iPhone, também você quer facilitar a sua vida, não é mesmo? Por isso que hoje traremos algumas dicas essenciais para você ficar ligadão e deixar o seu iPhone nos trinques. Eu sou o Fábio Jordan e trago as principais dicas logo após a vinheta. Começamos com a dica número 1, para você que já passou, obviamente, o tutorial inicial aí, que você teve que migrar dados, configurar Face ID, fazer outros truques, dar pirueta, mas ainda assim tem algumas configurações que não estão naquele tutorial de primeiro início. É por isso que nossa dica número 1 é na parte de Face ID e código. Primeira vez que você configura o seu iPhone, você vai configurar o seu rosto perfeitamente, tudo certo, tudo bonito. Porém, apesar do Face ID ser muito preciso, em geral ele consegue reconhecer muito bem em 3 dimensões o seu rosto e funciona para a maioria dos casos, nem sempre ele vai funcionar. Por que eu digo isso? Às vezes, você que é uma pessoa como eu, de repente, que usa óculos, às vezes você vai querer usar o seu iPhone sem óculos, vai usar ele só com lente de contato, ou vai colocar um óculos escuro, ou vai estar com uma máscara, que Covid acabou, mas não acabou, né? Ainda tá aí, tem lugar que você precisa usar máscara, e se você não tem um relógio como esse aqui, para desbloquear o seu celular sem complicações, de repente, vai ser interessante você criar um visual alternativo para o Face ID. Para tanto, todas as nossas instruções aqui basicamente vai vir no menu de ajustes e depois você vai rolar aqui conforme as opções que a gente for passando. Começamos então em ajustes Face ID e código. E aqui você vai ter algumas configurações. Então eu vou passar um geral do que você tem aqui de opções e em seguida vamos ver como configurar o visual alternativo. Desbloquear o iPhone, obviamente, que você quer para isso, né? Depois, iTunes e App Store. Isso aqui é interessante para facilitar a sua vida, mas de qualquer forma, se o seu filho, se alguém pega o seu celular e tenta desbloquear para fazer uma compra na iTunes ou na App Store, a pessoa não vai conseguir de qualquer forma, sem o seu rosto ou sem a sua senha. Então, se ela desbloqueou o seu celular com a sua senha, não tem problema, porque normalmente o iTunes e a App Store, que são compras, vão exigir a sua senha do seu Apple ID, tá? Que é aquela senha que você usa no iCloud. Então não é a mesma senha de 6 dígitos para desbloquear o celular. Então, isso aqui você deixa ativado para facilitar. Carteira e Apple Pay, também é legal você desbloquear com o rosto, que aí evita qualquer problema, né? Preencher senha, olha aqui, ó, isso aqui já tá capturando tudo, daqui a pouco ela vai falar alguma coisa. E também preencher senha, é legal de você deixar ativado, porque aí quando você entra em qualquer site, precisa digitar a senha toda hora, só o rostinho ali já resolve, você não tem que ficar digitando nenhum outro código. Chegando uma outra opção aqui, você não viu, de repente brotou o celular de iPhone de dedo aqui, que algumas opções podem estar diferentes, a gente vai mostrar dos dois, que aí você tem todas as opções. E muito que bem, depois disso aqui, temos agora então essas são as mesmas opções nos dois celulares aqui, tá? Depois temos configurar um visual alternativo, que é onde você vai vir para configurar seu visual alternativo, tá? Conforme eu disse, já configurou de óculos, configura sem óculos, já configurou com máscara, de repente configura com boneco, com touca, não sei. Faça várias configurações, porque é melhor que eles bloqueiem rápido do que não desbloquear e você ter que de repente tirar uma máscara, digitar a senha, etc. Então é super fácil, você vem aqui em configurar visual alternativo, ele vai te trazer o mesmo tutorial de sempre. Aqui ele está posicionado lá, posicionando para cá. E o legal é, primeiro escaneamento concluído, usar Face ID. Não queremos usar com máscara. Pronto, Face ID configurado. O legal de você configurar vários visuais é que, se de repente você é uma pessoa que quer emprestar o seu celular para o seu filho, ele usa todo instante seu celular, você pode de repente cadastrar o rosto dele aqui, que o iPhone não sabe que você é você. Então você pode ter 2 rostos cadastrados, mesmo que sejam totalmente diferentes, certo? Já no nosso iPhone SE, o iPhone de botão, você não vai ter, obviamente, o cadastro de rosto, porque ele não tem Face ID, ele tem o Touch ID. E no Touch ID, você pode cadastrar vários dedos, o que é bem legal de você fazer isso. Se você não fez lá na primeira vez, você pode fazer aqui, que aí você desbloqueia com a mão direita, com a mão esquerda, com diferentes dedos. E também você pode fazer esse truque de, gosto muito que meu filho aqui use, que minha esposa use, não sei. Enfim, pense o exemplo ilustrativo aí e cadastra vários dedos. Eu não sei quantos dá, eu acho que dá pra cadastrar 4. Vou cadastrar um outro dedo aqui. Moveu muito dedo, não pode mover tanto. Ai, que difícil, gente. Muitos dedos, muitos detalhes. Foi. Levante, encoste, ajuste a posição. Nossa, gente, é bem rigoroso esse cadastro aqui, hein? Toque levemente. Concluído. Dá mais de 4 dedos. Então, enfim. Cadastre que é melhor pecar por excesso do que pecar por falta.
certo? Bom, o que mais a gente tem aqui? Exigir atenção para o Face ID. Isso aqui é muito importante você deixar habilitado. Evita que, sei lá, você está dormindo. Alguém vem, pega o seu celular e coloca no seu rosto, a pessoa consegue desbloquear. Então, quando está com a atenção para o Face ID, você tem que estar olhando para a tela. Isso é interessante de deixar ativo mesmo. Recursos com detecção de atenção. O iPhone verificará se você está olhando para a tela antes de reduzir o brilho, expandir uma notificação quando estiver bloqueado ou reduzir o volume de alguns alertas. Isso também é ótimo, tá? Porque, que nem tá falando aqui, você tá olhando para a tela, tá lendo um texto, já tá lendo ali faz 1 minuto, e normalmente sua tela tá programada para desligar em 1 minuto, ele vai verificar que você tá olhando, e ele não vai apagar a tela. Então isso aqui também é legal de você deixar ativo. E já partindo para a nossa dica número 2, é o seguinte, você pode escolher o que vai funcionar no seu iPhone quando a tela estiver bloqueada. Isso é importante para evitar que bisbilhoteiros aqui configurem, mexam em recursos que não devem. Na mesma área em que a gente já estava, tá? Dentro de Face ID, código, ou Touch ID, código no iPhone SE, você vai ter opções que vão funcionar quando o iPhone está bloqueado. Então, hoje, e busca central de notificações, central de controle, widgets na tela bloqueada, atividades ao vivo, que aqui no iPhone SE acho que não tem, não sei se ele está desatualizado ou não tem mesmo, responder com texto, controle da casa, carteira, retornar ligações, acessórios, USB e Siri. Esse aqui tem Siri, esse aqui não tem Siri. Ok. Por que isso aqui é legal? Por exemplo, se você está com o seu iPhone bloqueado e você mantém a central de controle ativa, terceiros que peguem o seu celular, eles podem desativar o teu Bluetooth, podem desativar o seu Wi-Fi e assim por diante, ou o seu 5G. Então, ó, por exemplo, se eu desativo aqui, ó, vou desativar nos dois. Aliás, vou desativar só nesse aqui que é mais fácil. Ao puxar aqui de volta, ele não vai deixar você trazer a central de controle, certo? Desbloqueamos. E aí quando reativamos, agora foi. Então esse aqui a gente puxa de baixo para trazer a central de controle. Enfim, escolha quais opções que vão deixar o seu dia a dia mais seguro. É importante você verificar isso. Principalmente a opção de carteira, de repente, né? Não quero que ninguém dê 2 cliques aqui e use meu cartão. Apesar de que normalmente ele ainda vai pedir mais um código. Mas segurança para algumas pessoas nunca é demais. E, interessante, primeira vez que você pegar o seu iPhone, você vai vir nessas opções e você vai ativar acessórios USB. Por que você vai ativar acessórios? Porque muitas vezes pode acontecer, se você é uma pessoa desastrada, de você derrubar seu iPhone algum dia. Peguei ele aqui e derrubei. E aí a tela agora está inutilizável. E aí, de repente, você vai descobrir que é importante você ter os acessórios ativos, porque você vai poder utilizar um teclado USB, um mouse USB, qualquer aparelho que seja, apesar de que você vai ter que ter um adaptador Lightning para isso, mas existe a opção pelo menos. Porque se isso aqui estiver desativado, você não vai conseguir utilizar acessórios USB com a tela bloqueada. E se você, de repente, está com tela trincada ou justamente estragou o Face ID, você não vai conseguir desbloquear. Então, muitas vezes, o acessório USB vai te permitir digitar o código e acessar outras funções do seu iPhone. Então, ativem isso aqui, porque é legal. Ou se não quiser, não ative. É só uma dica também. Vamos para a dica número 3, que é remover o rastreamento e a localização dos aplicativos. Para tanto, voltamos em ajustes e aqui, esse aqui é mais chatinho, mas é importante você verificar aí quais aplicativos estão instalados no seu celular e desativar um por um. Por quê? Porque é uma questão de privacidade e segurança. E também pode te ajudar a economizar bateria. São 2 configurações importantes. A primeira delas é o rastreamento de apps. Toda vez que você instalar um aplicativo no seu iPhone, você vai ter uma mensagem do iOS perguntando se você permite que o aplicativo rastreie as suas atividades. O que significa isso? Significa que o aplicativo vai poder estudar os seus gostos, o que você está curtindo, o que você está vendo, etc. Porque baseado nisso, ele vai poder te sugerir anúncios relevantes. Se você é uma pessoa que gosta da sua privacidade, às vezes é interessante você não permitir isso, senão ele vai ficar toda hora te incomodando. Você desativar isso significa que o aplicativo vai mostrar menos anúncios? Não. Em geral, ele vai te mostrar a mesma quantidade de anúncios. Porém, não vão ser relevantes. E quanto menos relevantes, melhor, porque aí você compra menos coisas. Ó, Genius. Mas além disso, é legal porque ele não vai ficar coletando dados e muitas vezes você vai ter que ler nos termos do aplicativo quais dados ele está coletando. Então é a maior chatice. Em geral, não use esse tipo de coisa. Então, para você que é um usuário de primeira viagem, como é que funciona aqui o menu de ajustes do iPhone? Primeiro você vai ter a parte de ajuste geral, aqui as configurações de Wi-Fi, etc. Notificações, configurações gerais. Depois vai ter a parte de App Store e carteira. Outros aplicativos oficiais da Apple, tempo, mapas, etc. Música, TV. Enfim, para depois de tudo isso você chegar nos aplicativos de terceiros. E aqui a gente tem uma série de aplicativos. Porém,
as permissões de rastreamento não ficam dentro dos aplicativos como outras configurações. Para você achar isso aqui, você vai rolar até privacidade e segurança, vamos colocar nos dois aqui. Na sequência, você vai ter rastreamento. Então, aqui dentro é que vai ficar as permissões de outros aplicativos. Olha só, os apps que tiverem solicitado permissão para rastrear suas atividades com o identificador aparecerão aqui. Então, isso aqui são todos os aplicativos que querem rastrear as atividades. Então, eu não quero que um aplicativo, sei lá, o iFood, eu não quero que ele rastreie. Você vem aqui e desativa. No caso, estão todos desativados. E mais, tem já um primeiro que está escrito permitir solicitações. Se você desmarcar esta opção aqui, ó, todos os novos aplicativos instalados já vão ser negados para rastrear as suas atividades. Então, se você não quer ser incomodado, já deixa isso aqui marcado. Se você quer decidir aplicativo por aplicativo, quando você instalar, você mantém ativado, que na primeira vez que você iniciar, ele vai perguntar se você quer ou não permitir o rastreamento. No mais, voltamos para o nosso menu geral e agora sim rolamos até a parte dos aplicativos, que vamos falar de localização. A localização é basicamente o uso do GPS, serve obviamente para o aplicativo saber onde você está. Isso é muito útil quando você vai usar, sei lá, Google Maps, Waze, o Apple Mapas, o Uber, outros aplicativos do tipo. Então, no caso de um aplicativo desse como o 99, é importante que você mantenha essas opções ativas. Por quê? No Uber, temos aqui a localização durante o uso do app. É importante você permitir que ele localize para garantir que o motorista vai te buscar no local correto. Porque do contrário, se não tiver aqui, estiver marcado como nunca, o aplicativo não vai te localizar. E aí você vai ter que digitar manualmente toda vez o seu endereço, que às vezes é meio chato. Então a localização ajuda. Além disso, digitou ali a sua localização ou ele identificou onde você está. Se você tem a localização ativa dentro do Uber, por exemplo, mas você resolveu caminhar até a esquina para buscar um churros na padaria, o Uber automaticamente vai identificar onde você está indo e com isso o motorista vai verificar que você mudou de endereço e vai perguntar, opa, você está na esquina aí? Sim, então beleza, eu vou te pegar na esquina. Agora, se você deixou desativado isso aqui, você vai ter que informar manualmente o novo endereço para te buscarem. Tem essa opção nunca, no caso, aplicativos que você não quer que detectem nunca. Ah, não quero que o Instagram saiba a minha localização nunca. Beleza, você mantém nunca. Isso vai te poupar bateria, que às vezes não vai servir para nada o Instagram ter essa informação. Que no máximo vai servir para você colocar ali num stories, numa publicação. Ah, estava na Avenida Paulista. Mas você pode digitar isso também. E evita que ele ative o GPS só para identificar essa informação. Até porque às vezes não funciona de qualquer forma, né? Depois tem perguntar da próxima vez ou quando eu compartilhar. Isso aqui vai te incomodar toda vez que você for usar. Então é meio chato. Durante o uso do app. Essa é uma opção inteligente. Por quê? Quando você usar o Uber, ele vai permitir que o Uber utilize a sua localização. E mesmo quando o Uber estiver em segundo plano ali, mas está carregando, está de fato durante uma viagem, ele vai usar a localização neste momento. Uma vez que você deu 2 cliques aqui no botão de início, ele vai puxar os aplicativos recentes. E aí, se você fechar o aplicativo aqui, ele vai parar de rastrear automaticamente. E se você não fechar o aplicativo dessa forma, depois de um tempo que você abriu outros aplicativos, o aplicativo em questão que estava usando a sua localização é colocado em suspensão. Então ele vai deixar de utilizar a localização de qualquer forma e vai economizar bateria. A única recomendação nesse sentido aqui é você não manter essa opção aqui, ó, sempre ativo. Porque do contrário, o aplicativo, mesmo quando ele não estiver fazendo uma corrida, ele vai ficar ali puxando. Entendeu? A sua localização, ou Instagram, ou enfim, qualquer aplicativo que seja, isso aqui consome muito mais bateria, então não é interessante. E abaixo temos uma informação, localização precisa. Isso aqui também é legal de você manter ativo no caso dos aplicativos de deslocamento aí, né? Google Maps e Waze, etc, que eu já falei, ou de corrida como a Uber e a 99. Por quê? Que se não tiver a localização precisa, de repente você vai estar numa rua e o Google Maps vai estar te falando que você está em outra e vai mandar você virar num local. Então ele vai ficar todo perdido, porque ele não tem acesso exatamente ao local que você está. Com isso aqui ativo, às vezes o Google Maps já se perde. Agora, com isso aqui desativado, complica mais. Então, fique esperto e faça essa configuração aqui. O chato de tudo isso aqui é que você tem que ficar puxando, indo aplicativo por aplicativo, para mudar essa parte de localização. Mas às vezes pode te poupar muita bateria, então é recomendado fazer. Agora, é o seguinte, para você que está assistindo esse vídeo aqui, ainda não está com o iPhone na mão aí, mas ficou na vontade do iPhone. Poxa, queria tanto um iPhone, Fábio, queria um iPhone para fazer essas configurações aí, depois nem ia usar mais o iPhone, só para fazer essas configurações legais. Para você, se liga aqui os melhores preços de iPhone, canaltechofertas.com.br, onde tem promoção desde o iPhone SE até o iPhone 14 Pro Max, tem para todos os gostos. Então fica ligado, entra aí porque tem grupo no Zap,
grupo no Telegram, página no Instagram, também aplicativo para Android e iOS. Não tem desculpa, tem para todo mundo. Agora, não quer um produto Apple, queria outro produto? Também tem dica. Tem lá sempre a promoção de Galaxy S22, já tá chegando o S23, portanto S22 já vai estar com desconto legal, então fica ligado e não vacila. Muito que bem, falamos já sobre uma parte aí de segurança, de rastreamento, localização. Então a nossa próxima dica é impedir aplicativos de aparecer na home screen. Para tanto, você vai em ajustes, depois você vai em tela de início e aqui você tem apps recém-baixados, aparecem na tela de início ou aparecem apenas na biblioteca de apps. O que muda entre uma opção e outra? Muda que, para você que está chegando agora no iPhone, talvez você não saiba como é que funciona, mas essencialmente o iPhone ele não tem aquele menuzinho com os aplicativos, aquela gaveta de aplicativos. Então, em geral, quando você volta na home screen, vai estar essa bagunça aqui cheia de aplicativos, que para algumas pessoas fica meio confuso. Então, se você não quer essa confusão toda, existe como você retirar tudo isso aqui da tela inicial e deixar apenas nisso aqui, que é a biblioteca de aplicativos. E para você fazer isso é simples, é só você entrar em ajustes, tela de início e depois apenas biblioteca de apps. Só que ao mudar essa opção aqui e você voltar na tela de início, repare que os aplicativos estão tudo aqui ainda. Por quê? Porque ele não faz isso retroativamente. Ele só vai fazer isso com os novos aplicativos baixados. Então, se você acabou de configurar seu iPhone e você está fazendo esse tutorial, você está tranquilo. Agora, se você descobriu essa informação agora, você vai ter que ir aplicativo por aplicativo. Por exemplo, não quero que o Instagram apareça aqui. Vou clicar nele, segurar, clicar em remover app. Fique tranquilo, ele não vai desinstalar ainda. E depois ele tem aqui, ó, remover. Você pode apagar, isso sim vai deletar o aplicativo, não é isso que você quer, ou remover da tela de início. Ao remover, ele liberou espaço aqui e foi parar só na biblioteca de apps. De qualquer forma, mesmo os aplicativos estando na tela de início, eles continuam aparecendo na biblioteca de apps. Então, você não precisa se preocupar que ele vai estar fácil de achar de qualquer forma. Mas se você quer limpar a sua tela de início, você vai ter que fazer isso em cada um dos aplicativos para, de fato, deixar o visual mais clean. Depois, no caso dos iPhones aqui com a versão mais recente, na tela de início aqui temos a parte buscar, mostrar na tela de início, que é basicamente esse botãozinho aqui, ó, tá? Se você desativar, ele some esse botãozinho, ó. Então, deixa de ter uma função útil. Muito que bem, próxima dica, vamos agora falar sobre notificações, tá? Central de notificações, que basicamente é quando você puxa daqui de cima para baixo, entra em ajustes e depois você vai entrar em notificações. Aqui você vai ter diferentes modos de visualização, que o nome já é explicativo. Contagem, que ou seja, vai ficar só o númerozinho embaixo escrito quantas notificações tem nova. Conjunto, então ele vai resumir um blocozinho embaixo para não ocupar o seu wallpaper, ou lista com todas as últimas notificações, tá? Então aqui está todas as últimas notificações. Depois temos opções de resumo agendado. E para que serve o resumo agendado? Serve para quê? Durante o dia, você está com o seu perfil de trabalho ativo, certo? E você não quer ser incomodado. E vem muita notificação, muitos aplicativos, muitas ofertas, etc. Para você saber o que teve de importante durante o dia, esse resumo de notificações vai ser ativo em um determinado horário com tudo que tem de importante. Então você vai entrar nessa parte ali de resumo, vai clicar em continuar e vai escolher quais aplicativos são importantes. Porque de repente o aplicativo de entregar pizza não é importante, mas o aplicativo da Corner Shop, sei lá, é importante porque você quer saber sobre as suas compras, se elas vão chegar no horário previsto, etc. Então eu vou colocar aqui Uber, Corner Shop e música, adicionar 3 apps. Agora ele vai te dar os horários que você pode ter esses resumos. Você pode ter 2 resumos ou mais, tá? E vai escolher os respectivos horários. Quero um resumo de manhã e um resumo de noite. O resumo de manhã serve para as notificações da madrugada e o resumo da noite, final do dia, porque rolou durante o dia e assim você não será atrapalhado. Ativar resumo. Pronto, agora você pode voltar a qualquer momento aqui, adicionar mais aplicativos, remover os atuais, etc., que ele vai te trazer essas notificações só no horário importante. Depois, temos aqui a parte para Siri, ler as suas notificações e também trazer sugestões. E por fim, isso aqui sim é muito importante, temos os estilos das notificações. Quando você entra aqui, ó, por exemplo, na Alexa, você quer uma notificação imediata ou você quer que ela só apareça no resumo? Você também pode configurar aqui. No caso da Alexa, você está ativando lâmpada, você está de repente configurando a sua fechadura, câmera de segurança, enfim, tem vários dispositivos que você vai mexer e você precisa de um retorno imediato. Então é melhor que esteja com entrega imediata. Mas antes disso, você pode permitir ou não notificações. Tem aplicativos que você não quer ser notificado nunca, só quero
saber desse aplicativo quando eu abrir ele. Então, é essa de cima aqui que você vai mexer. E depois você pode colocar, se você quer, as notificações na tela bloqueada, na central de notificações ou somente nos banners, ou em todos juntos. Faça a sua configuração. E também o estilo do banner, temporário ou persistente. O persistente significa que ele não vai sair do bannerzinho aqui, quando puxar aqui uma notificação nova, enquanto você não dispensar ele, que é legal que você precisa lembrar disso aqui. Mantenha ele como persistente. E também sons e avisos, tá? Quero que faça um barulho quando eu receber essa notificação. Mantenha isso aqui ativo. Mas lembrando que aí você tem que ativar ou desativar também o modo silencioso aqui para que os sons funcionem. E por fim, pré-visualizações na tela bloqueada, quero que sempre apareça, ou somente quando desbloqueado. Por exemplo, veio uma notificação do Gmail. Não quero que as pessoas saibam que veio no meu Gmail. Então, no caso do Gmail, eu vou colocar quando desbloqueado. Ou vou colocar que nunca vai aparecer uma pré-visualização. E por fim, agrupamento. Quero que todas as notificações sejam agrupadas juntas. Você mantém no automático. Quero que as da Alexa sejam só notificadas, todas juntas, só as da Alexa. É impor aplicativo. E não quero que nunca seja notificado. Clica em desativado que ele vai manter uma por uma separada. Beleza? É meio trabalhoso que você vai ter que fazer isso aplicativo por aplicativo, mas às vezes acaba compensando porque facilita a sua usabilidade no dia a dia. Agora vamos falar sobre conexões. Voltamos no menu Ajustes e aqui você vai ter Wi-Fi, Bluetooth, celular e modo avião em cima disso. Algumas são autoexplicativas, obviamente, mas, por exemplo, uma função recente que foi introduzida é a de você descobrir a senha do Wi-Fi em que você está conectado. Para isso, você vai entrar em Wi-Fi e depois você vai ter aqui as redes respectivas. Em cada uma delas, você tem a letra I aqui no cantinho. E aqui na letra I, você vai poder obter detalhes, mas além disso, quando você clicar aqui, quando você está conectado na rede, você pode ver o campo de senha. Então você quero descobrir isso aqui para passar a senha para o meu amigo, não lembro qual que é a senha. Você vai clicar aqui e ele vai pedir o seu Touch ID para você ver a senha. Então, uma função super útil no seu dia a dia. Vamos para mais um iPhone aqui, e nesse aqui a gente vai na opção de celular, que aqui temos uma linha instalada. Bom, aqui nas opções de celulares, obviamente, você vai ter a primeira de dados celulares, obviamente, permite que você conecte na internet, então é legal você ter ativado isso aí. Depois você vai ter acesso pessoal, que é o roteador Wi-Fi do seu iPhone. Então, se você costuma utilizar, aqui você vai poder permitir acesso de outras pessoas e vai poder escolher a sua senha atual. Depois, o que é legal de você manter o acesso pessoal ativo aqui? O acesso pessoal para outros garante que terceiros se conectem, mas se você não mantiver isso aqui habilitado, os seus outros dispositivos podem conectar ainda assim. Por que eu digo isso? Porque ele sabe que eu estou logado com a minha conta aqui e que eu estou logado com a minha conta aqui. Então eu posso acessar o meu roteador de acesso pessoal a qualquer momento, mesmo que isso aqui esteja desabilitado. Tá? E isso é muito útil. Você está em algum lugar que não tem Wi-Fi, você não precisa abrir o seu iPhone e habilitar o acesso pessoal para aparecer no Mac. Ele já vai estar sempre disponível ali. Então, facilita bastante. Agora, quando é para os outros, é importante você habilitar aqui. Depois temos aqui a parte dos telefones que você estiver utilizando aí, né? O seu chip físico e o seu chip digital. Aqui você também vai poder adicionar o seu eSIM e depois você vai ter aqui o período, o que você utilizou atualmente de dados em roaming, acesso pessoal, enfim, como que foi o consumo de cada um desses aplicativos. Para celulares que têm 5G, que não é o caso deste aqui, você vai poder habilitar ou desabilitar o 5G. É importante você conferir essa configuração, por quê? Porque dependendo da região que você está, o 5G não vai ter um sinal muito bom. E com isso, se ele ficar tentando conectar toda hora no 5G com um sinal não muito bom, vai te gastar muito mais bateria. Próxima dica, nós vamos personalizar a central de controle. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai vir em Ajustes e vai até Central de Controle. Vamos em todos eles aqui. A central de controle, para você que não conhece, é esse menuzinho que fica aqui, desse lado, tá? À direita, central de controle, à esquerda, central de notificações. No caso do iPhone SE, central de controle de baixo para cima. O que é importante aqui? Primeiro, você tem essa configuração de acesso em apps. Eu recomendo você sempre deixar isso aqui ativo, porque quando você desabilitou o acesso em apps, tá? O que isso vai acontecer? Vai acontecer que, ao abrir, por exemplo, o Instagram uma próxima vez, você não consegue puxar mais ela, Ela vai sempre puxar a central de notificações em vez de puxar a central de
controle. Por que é interessante você puxar a central de controle? Que às vezes está no Instagram, mas você quer mudar de Wi-Fi, você quer desativar o Bluetooth, você quer ligar o acesso pessoal, enfim, qualquer que seja a configuração. É importante que você tenha sempre à mão e só se essa opção estiver habilitada é que vai garantir que você puxe ela desse jeito aqui. Beleza? Próxima, mostrar controles da casa. Para você que tem fechadura digital, lâmpada e outros produtos compatíveis com o iPhone, com Apple HomeKit, significa primeiro que você tem muito dinheiro. Segundo que é interessante você mostrar os controles da casa. Quando você mostra os controles da casa, automaticamente ele puxa aqui, ó, casa. No meu caso ele está puxando a Apple TV e a HomePod Mini, que eu não tenho lâmpadas compatíveis, mas se eu tivesse lâmpadas poderia puxar também. E aí ele vai ficar um atalho rápido para o aplicativo Casa, certo? Olha lá, ó. Puxou aqui, televisão está desligada, tudo desligado, ótimo. Não vou ligar inclusive para não, senão de repente não tem ninguém assistindo lá em casa e a televisão vai estar ligada. Mas isso aqui ocupa um espaço na central de controle, que às vezes você não acha útil, então deixa desabilitado que ele vai ficar só outros atalhos. Porque caso fique ativo, de repente opções vão ficar escondidas, aí você tem que ficar deslizando para baixo e para cima. Então, desativou. Na sequência, você tem os controles incluídos. O que você quer de fato mostrar? Repare que eu já alterei até aqui a configuração, mas tudo bem, deixamos assim. Começamos em calculadora, modo pouca energia, gravador, gravação de tela e assim por diante. Porém, quando a gente puxa aqui, as primeiras opções que tem são a de Wi-Fi, rede celular, Bluetooth, modo avião, depois de música, depois para girar em sentido horário ou bloquear a rotação automática. Depois temos espelhamento de tela, foco, controle de brilho e controle de volume. Todas essas opções aqui não podem ser removidas, porque são controles essenciais do iPhone. Então isso aqui você não tem como desabilitar e nem como reconfigurar a posição. Agora, a partir desta região aqui, você vai ter calculadora, modo de bateria, gravador, etc. Tudo isso aqui é configurável. E aí você pode escolher qual que vai ser a ordem. Por que é interessante isso aqui? Porque às vezes você acha melhor. Você usa muito, sei lá, a lanterna e acha mais fácil clicar desse lado da tela. Você mantém a lanterna para esse lado e uma função que você usa menos, o gravador de voz, você mantém para o outro lado. Então veja o que fica mais fácil de você utilizar, porque conforme você tá assim, ó, não gosto muito de apertar desse lado, mantém para o outro lado. E aí, de acordo com a ordem que você fizer aqui, ele vai mudar. Ó. Se eu clicar na calculadora e puxar ela até o final, ela vai sair do canto em que ela estava aqui e ir para cá. Então, isso aqui é essencialmente a ordem, é só clicar e mudar. E veja que aqui estão todos com o símbolo de menos, porque isso aqui é para remover. Não quero mais a calculadora aparecendo. Eu vou clicar em menos, remover. E aí agora eu quero colocar um atalho para lupa. Clico em mais. Ele jogou o atalho para lupa no final da lista e agora eu quero arrastar para cima. Arrastei e agora está aqui a lupa. Então, a partir de então, ele vai ter a lupa aqui, ó, disponível para você dar zoom e enxergar textos com facilidade. Enfim, aí você escolhe qual que é mais útil para você, certo? Mas é bacana de você fazer isso aqui porque uma vez ajustado, depois o seu uso geral no iOS vai ser muito mais rápido. E bom, aproveitando esse tópico, vamos para a próxima dica, que é para ativar o modo escuro. Como que você vai fazer isso? Você vai entrar em ajustes, tela e brilho. Vamos fazer isso em todos, para caso tenha alguma diferença. E aqui você vai ter clara, escura ou automática. Quando você muda aqui, ele já vai mudar a interface de todos, ó. Tá vendo? Todos escuros. Então é super prático de você fazer isso. E se você quiser, você pode manter a opção automático, que é até o pôr do sol, por exemplo. Então aí ele vai ficar com a interface clara durante o dia e quando o sol se pôr, ele vai ficar escuro para você ter um uso mais confortável à noite. Então essa é uma opção interessante, porque de fato o uso da tela escura facilita no período noturno. Agora, por que é legal de você usar o modo escuro no geral? Por que muita gente fala que é melhor você usar assim? Às vezes fica mais bonito. Mas o principal de tudo é que em celulares como o iPhone XS, o iPhone 14 Pro Max ou qualquer um desses que tenha tela OLED, não estou dizendo todos com Face ID, porque o iPhone XR e o iPhone 11 usam tela IPS LCD. Telas IPS LCD, como é o caso também do iPhone SE, elas não têm o apagamento total do pixel, tá? Então isso significa que se você colocar no modo escuro, ele não vai economizar bateria.
que ele continua tendo uma luz de fundo iluminando a área escura. Enquanto que as telas OLED desses celulares aqui permitem que a área que está totalmente em preto seja apagada. Com uma área totalmente apagada, o pixel apagado, ele vai economizar bateria. Então, em muitos aplicativos que de fato estão na cor preta, tem que ser o preto 100%, aí ele vai apagar a tela naquela região e vai te economizar bateria. Por que eu digo tem que estar 100% na cor preta? Porque alguns aplicativos você vai entrar e vai falar, tá na cor preta, mas às vezes vai estar num tom de cinza muito escuro e que não vai estar te economizando bateria. Então depende do aplicativo, mas você pode ter algum ganho mínimo de bateria. E todo ganho é bem-vindo. E falando em tela escura, em modo escuro e etc., uma configuração que eu recomendo vocês fazerem, que a gente já falou sobre a central de controle, mas que é um atalho super útil, é você vir aqui em central de controle nos ajustes e veja que eu deixei aqui no meu um escrito modo escuro. Então, às vezes essa opção não vai estar por padrão, olha só. Aqui nesse iPhone a gente está no modo original. Ele não está lá, essa opção lá em cima. Então eu vou clicar em mais, ele puxou para cima. Por que isso aqui é útil? Porque se você não deixa no modo automático, seu celular em geral vai estar ou no modo claro ou no modo escuro. E para você fazer todo esse processo de entrar em ajustes, mudar a configuração de tela, não sei o que, é meio chato. Então quando você deixa ele aqui em cima, com um clique, ele já muda para o modo escuro. Facilita bastante. Ou mesmo quando está no modo automático, entre claro e escuro, você pode, em determinada parte do dia agora eu quero usar o modo escuro. Você não precisa desativar o modo automático para isso. Pode só fazer esse clique aqui, que vai te facilitar demais, beleza? Depois, aproveitando essa dica, já vamos ver o que mais temos aqui e que é interessante para facilitar o seu uso aí. Tamanho do texto. Dependendo do seu celular, se ele tem uma telinha menor, às vezes a fonte vai ficar pequena. Então você pode alterar aqui conforme a necessidade. E se você precisar de um tamanho acima disso aqui, você pode ir nos ajustes de acessibilidade, ó. Há tamanhos maiores disponíveis nos ajustes de acessibilidade. Então, ajuste conforme a sua preferência e, se você quiser também, você pode ativar a opção negrito para facilitar a legibilidade. Olha só, ele fica com uma fonte reforçada. A fonte em negrito é interessante para alguns casos, mas em alguns casos ela vai acabar ampliando muito o tamanho do texto e vai impedir que determinados textos apareçam corretamente, assim como o tamanho. Se você coloca num tamanho muito grande, ele acaba não conseguindo mostrar em determinadas áreas. Tá? Ou fica muito ruim a legibilidade, porque ele vai espremer a fonte do jeito que der. Então, tenha isso em mente e ajuste da melhor forma para o seu uso aí. Na sequência, temos aqui configuração de brilho, que você pode ver que só tem um ajuste e não tem a opção de brilho automático. Por que não tem a opção de brilho automático? Porque ela está em outra área do celular, que eu já vou mostrar onde é. E na sequência temos o True Tone, que serve para quê? Adaptar a tela do iPhone automaticamente de acordo com a iluminação ambiente para que as cores apareçam consistentemente em ambientes diferentes. Essa configuração aqui é legal de você deixar ativa, mas às vezes ela pode deixar o seu celular meio amarelado, etc. Então, de novo, recomendo que você teste e veja se funciona para você. Eu, particularmente, acho excelente. Além disso, veja que eu tenho uma configuração aqui nesse celular chamada Night Shift ativada. E nesse aqui está desativado. O que é o Night Shift? Night Shift é uma configuração para você ativar o filtro de tela azul no seu celular. Com isso, a tela vai ficar meio amarelada. Porém, ele está filtrando a luz azul, que é prejudicial para os olhos. Só que assim, no iPhone, você vai ter a opção agendado, ativar até amanhã e depois você vai ter a temperatura de cor. Não existe um modo aqui que seja ativar 100% do tempo. Então o truque para você fazer isso é você clicar em agendado e depois você define para que ele funcione das 6 da manhã até as 5h59 do outro dia. Com isso ele vai ficar o total de 1 minuto desativado. Mas no geral, se você usa muito o celular, melhor que você mantenha sempre ativo do que você evitar problemas aos olhos. Se você já tem às vezes um óculos como esse aqui, que já tem o filtro de tela azul, pode ser meio redundante, mas mesmo assim, de repente tem horário que você vai estar com outro óculos, vai estar sem óculos, vai estar usando lente de contato e aí não vai ter o filtro. Então, às vezes é melhor deixar ativo no próprio aparelho. Certo? Depois temos o ativar até amanhã. Isso aqui também é legal que você deixa ele sempre ativo. E por fim temos a temperatura de cor. Conforme você desliza isso aqui, ó, ele vai ficar super amarelo ou vai ficar super azulado. Também é uma configuração que depende da sua preferência aí.
E claro, quanto mais amarelado, mais esquisitas vão ficar as cores. Então, de repente, você vai estar vendo uma foto no Instagram e você vai pensar, nossa, as pessoas estão tudo doentes, né? Mas é porque, às vezes, é esse filtro de cor aqui. Então, configure aí conforme você achar mais interessante. Eu deixo aqui perto dos 30%, que já fica confortável. Na sequência, temos bloqueio automático, que está como nunca. Mas você pode colocar quanto tempo você quiser para bloquear a tela. Eu quero economizar a bateria. O melhor é você deixar em 30 segundos. Então, 30 segundos você não usou, ele vai bloquear. Se você colocar em nunca, ele nunca vai desligar a tela, exceto se você clicar no botão. E isso, obviamente, vai gastar mais bateria. E por fim, elevar para despertar. Significa que quando você está com o celular aqui, bloqueado, e você faz assim, ele já brilha a tela na hora. Também acho super útil. No caso, você está puxando o celular porque você quer usar, né? E por fim, o zoom da tela em modo padrão. Para celulares com telas menores, como esses dois aqui, ó, você pode colocar, por exemplo, o texto maior. Ele vai aumentar o tamanho dos ícones e dos textos. Com isso, cabe menos ícones na sua tela inicial. Olha aqui, ó, acabou de aparecer a notícia. iPhone 15 e iPhone 15 Plus podem ganhar novos módulos de câmeras, segundo o Canaltech, tá vendo? Olha aí, ó, usar a alteração do zoom da tela reiniciará o iPhone. Veja que ele não reiniciou o sistema inteiro, ele só reinicia a parte da interface para você conseguir ver. E olha só como que ficou o tamanho dos ícones agora. Fica uma grande bagunça, ele não reduziu o tanto de ícones que aparecem aqui na tela, mas pode ficar meio esquisito. Porém, é uma questão às vezes de acessibilidade, fica mais fácil para você visualizar os ícones, para você clicar, etc. Então, acaba facilitando em alguns casos. Recomendo você testar e definir o que é melhor para o seu uso. Vamos fazer no outro aqui também. No caso do iPhone SE, quando a gente ativa o tamanho maior, ele empurrou alguns aplicativos para outra tela. E agora, falando em tela, vamos fazer aquela outra configuração que eu falei, que é sobre o ajuste de brilho automático. Eu não recomendo você desativar isso, porque o brilho automático, ele é interessante, porque ele vai te poupar energia, inevitavelmente. Você pode pensar, não, mas eu ajusto aqui na minha preferência aqui, quando eu preciso diminuir, eu diminuo. Sim, só que aí você vai às vezes se esquecer de diminuir o brilho e em alguns momentos vai estar usando mais bateria do que precisa. Exceto se você vai usar sempre no mínimo. Aí faz sentido. Mas eu não conheço uma pessoa que faça isso, porque se você sai vai caminhar na praça e tira o celular, quando tá com o brilho muito baixo, você tem que ficar mudando o brilho manualmente, é chato. Então o brilho automático faz muito sentido. Para você fazer isso, você vai em ajustes, acessibilidade e depois você vai ter tela e tamanho de texto, que está aqui no começo já. E aqui você também vai ter muitas e muitas opções. Rolando até o final, a última é brilho automático. Desabilitou? Pronto. Agora, sempre quando você configurar, ele vai ficar sempre nesse brilho ruim. Habilitou? Ele já reduz o brilho e te poupa a bateria. Então, mantenha isso sempre ativo, que é melhor. E muito que bem, próxima dica. Você que acabou de adquirir o seu iPhone, talvez você não está acostumado com o Safari, está acostumado com outros aplicativos oficiais da Apple. A notícia ruim é que você não pode escolher absolutamente qualquer aplicativo como padrão. Então, queria muito usar um outro aplicativo para abrir fotos. Não dá. Queria muito usar um outro aplicativo para abrir mapas. Dependendo, em alguns aplicativos até dá, mas no geral, o que você pode personalizar é navegador e e-mail. Isso na gravação desse vídeo. Talvez mais para frente vai sair novas opções. Mas, enfim, quer trocar o Safari? Quero usar o Firefox por padrão. Você vai em ajustes, vai rolar até Firefox e aqui dentro você vai ter app de navegador padrão. Nesse momento está configurado o Safari, mas eu clico aqui e posso escolher alguma outra opção que eu quiser. Firefox, Chrome, etc. Se eu clicar o Firefox, pronto. A partir de então, todos os links que eu receber vai abrir no Firefox. Agora, por que é interessante, às vezes, em vez de você deixar o Firefox, você deixar o Safari por padrão? Porque o sistema da Apple foi feito para ser usado com coisas da Apple. Então, muitas vezes, o Safari vai integrar muito melhor em outros aplicativos e também ele pode ter uma memorização de senha melhor, porque vários aplicativos, vários sites você vai ter registrado no próprio Safari do iOS. Então, já desbloqueia, já puxa os usuários e senhas tudo com seu rosto ou com seu dedinho, muito mais fácil. Claro que vai de você. Se você já usa o Google Chrome faz muito tempo, tem todas as senhas lá, de repente você mantém o Google Chrome. Mas só uma dica aí. E sim, para você que está vendo, eu tenho aqui 7 navegadores instalados, porque sim. Próxima dica é a seguinte: você sabia que essa maçãzinha aqui atrás do iPhone
É um botão? Quem diria, hein? Não parece um botão, porque você clica, não clica, né? Mas eu vou te mostrar agora. Aqui, assim, as melhores dicas sempre ficam pro final, porque para você obter acesso às melhores dicas, tem que acompanhar tudo. Como é que você vai fazer para ativar o seu botão traseiro no iPhone? Funciona em todos eles, tá? Não importa o modelo. E como que você vai fazer isso? Você vai entrar em Ajustes, depois você vai entrar em Acessibilidade e depois na parte física e motora tem Toque. Você clica aqui, por fim você rola até o final e tem escrito Tocar atrás. Veja que nesse momento está desativado. Agora, veja que tem duas opções, toque duplo e toque triplo. Vamos configurar então primeiro o toque duplo. Quando você entra em toque duplo, você vai ter uma série de atalhos do sistema. Então, quero muito ativar a câmera. Pode ativar a câmera com o botão traseiro. Quero muito usar um controle de acessibilidade aqui, quero ativar a lupa. Você pode ativar por aqui. Ou então, você pode ativar um atalho para um aplicativo. Nesse caso, eu vou colocar aqui a captura de tela com toque duplo. Pronto, está ativo. Agora, tá lá navegando no seu Instagram. Quer tirar uma screenshot? Você não precisa apertar os botões laterais, porque se você der o toque duplo atrás, ele bate a screenshot para você. Prático demais. E, na sequência, você pode, então, ativar aqui uma configuração de toque triplo, ou seja, são dois atalhos que você pode colocar. Nesse caso, eu vou colocar o atalho... você pode colocar, por exemplo, eu tenho atalhos específicos aqui, quando eu ativo balada na sala, ele fica piscando a luz RGB na sala da minha casa. Mas eu vou colocar o atalho OK Google, que eu sou desses. Então agora, quando eu der 3 toques, não vou nem sair dessa tela aqui, eu vou dar 3 toques aqui atrás e ele vai puxar o comando OK Google na concorrente. Que horas são? 4h37. Não, era o OK Google. Que horas são? São 4h38 da tarde. Funciona, mas eu quero fazer uma pergunta mais ousada. Eu acabei de descobrir que existe um bug. Quando já está aberto o Google Assistente e você dá os 3 toques, ele não abre de volta o assistente de voz. Então a gente vai fechar ele só para fazer isso. O que você acha da Siri? Eu gostaria de conhecê-la um dia desses. Que simpática. Quem vê pensa que não são inimigas. Essa daí é a dica de toque atrás do seu iPhone com toque duplo ou toque triplo. Mas já adianto que é legal você testar e ver se você se adapta, porque eu particularmente, eu deixava isso aqui ativo. Aqui o que acontecia? Tava navegando, tava conversando, não sei o quê, e você tá segurando aqui atrás. Mesmo com a capinha, ele vai sentir os toques, tá? Não importa quanto tá com capinha ou não, a espessura da capinha. Talvez uma capinha muito grossa vai complicar, mas em geral, capinhas dessas transparentes funcionam super bem. E aí você tá conversando, de repente você tocou 2 vezes com o dedo. Aí, daqui a pouco, a sua galeria vai estar cheia de capturas de tela aleatórias. Ou você vai dar o toque triplo e vai ativar o OK Google ou qualquer outro comando. E vai começar a acontecer coisas estranhas. Você vai pensar que são espíritos. Mas, de repente, é o espírito do rasgatanga da Siri, entendeu? Então, teste e veja se funciona para você. E bom, meu povo, essas daí são as dicas gerais aí sobre segurança, localização, privacidade, personalização, etc. Para você que é um marinheiro de primeira viagem do iPhone. Claro que daria para fazer muitos outros vídeos sobre esse tema. E é por isso que eu já deixo aí a recomendação. Se você gostou, quer mais vídeos, quer saber como desbravar o sistema da Apple, deixa aí nos comentários. Ou, se você tem uma dica essencial que faltou, comenta aí também para os outros saberem. Beleza? No mais, já sabe, manda likes, se inscreve no canal Tech e ativa o sininho para receber novidades em primeira mão. Eu sou o Fábio Jordan, agradeço a sua companhia em mais um vídeo. Nos vemos no próximo. Até lá e tchau.